Bom dia a todos vocês. Vamos continuando o nosso estudo do Maamar, do discurso hassídico do Rebbe Ve'atat Tetzaveh. Nós estávamos no início do capítulo 3, quando nós trouxemos aquilo que é mencionado nesse capítulo 3. O nosso Rebbe está transcrevendo passagens do Maamar, do discurso hassídico do seu predecessor, do Rebbe anterior, o discurso hassídico que ele pronunciou em Purim Katan, na mesma data que foi pronunciado esse nosso discurso pelo nosso Rebbe, só que no ano de 1927. E lá o Maamar começa com a frase de Megilat Esther, Vekibel HaYehudim, que os Yehudim assumiram aquilo que eles tinham se proposto anteriormente, e é o que nós vamos ver mais adiante no nosso Maamar. Então, nesse capítulo, e mais tarde, no discurso do Rebbe anterior, ele menciona também o nosso versículo bíblico, Ve'atat Tetzaveh, que o nosso Rebbe está analisando e se aprofundando aqui neste nosso Maamar. E o nosso Rebbe se baseia na explicação do Rebbe anterior sobre esse versículo de Ve'atat Tetzaveh, e não só nas explicações que ele deu e trouxe das obras hassídicas sobre esse versículo, mas também ele se aprofunda no próprio contexto do Maamar, do discurso do Rebbe anterior, aquilo que é trazido naquele discurso, antes, junto, depois, a ordem de aparição dos fatos no discurso do seu antecessor, e baseado nisso, o nosso Rebbe extrai conclusões na sua análise desse versículo aqui para nós, para se aprofundar no significado e na mensagem do versículo de Ve'atat Tetzaveh. Então, nós vimos que o nosso Rebbe menciona no Maamar, no capítulo 3, que o Rebbe anterior, no seu discurso hassídico, ele traz que Moshe Rabbeinu é chamado de Raya Mehemna, é chamado pastor fiel, ou pastor da fé. Assim ele é chamado no Zohar, ou seja, a obra mística da Kabbalah chama Moshe de o pastor fiel ou pastor da fé. E nós vimos como há duas explicações por trás desse título que é outorgado por Deus a Moshe. Ou que ele era o pastor fiel, ou seja, que Moshe, como guia e líder do povo de Israel, ele era um pastor fiel, ou seja, ele era totalmente fiel ao seu rebanho entre aspas, ao seu povo e nação, que é Am Israel, os filhos de Israel. Nós vimos os exemplos como que Deus testava líderes antes de incumbi-los da liderança do povo, ele os testava como sendo pastores de ovelhas, de rebanho. E assim como eles eram cuidadosos e tratavam com carinho especial, atenciosos, davam uma atenção personalizada, individual, para cada ovelha, da mesma maneira também Deus os elege pastores do seu maiúsculo rebanho dos filhos de Israel. E por isso a Moshe Rabbeinu o mestre Moshe, ele recebe essa incumbência, ele é nomeado como pastor e ele desempenha esse papel de forma fiel, fidedigna. Como nós vimos, ele coloca até a sua própria vida, existência em jogo, em prol do seu rebanho, em prol do povo de Israel. Mas nós vimos a outra explicação também, que Raya Mehemna significa, de uma forma mais profunda, o pastor da fé. Ou seja, que o líder espiritual, no caso Moshe Rabbeinu, é aquele que pastoreia, é aquele que alimenta e nutre o rebanho de fé. Ele alimenta o rebanho insuflando fé dentro deles, no seu interior. Ele os alimenta o seu rebanho, que são os Yehudim, as almas judaicas, nutrindo eles de fé, colocando dentro deles uma fé profunda, etc. Isso significa o pastor da fé, ou seja, que ele alimenta e nutre com fé, dando fé. E ele nos diz, nós vimos ontem também, que por mais que todos os Yehudim, se diz que um Yehudi, ele tem uma fé inata. A fé presente dentro de um Yehudi é algo intrínseco, é algo próprio dele. Ou seja, no caso de um Yehudi, o Yehudi não precisa adquirir a fé
adquirir de fora a fé, através de pensamento, de meditação, ele pode se aprofundar na fé, mas a fé, ele já tem isso dentro de si como algo próprio, é algo que está presente na sua essência, ele querendo ou não, sabendo ou não, mas é algo que está presente no DNA físico e mais do que isso, no DNA espiritual. Não é apenas algo genético, mas algo que está presente na essência da alma de todo Yehudi. Então aí se pergunta se os Yehudim já são possuidores de fé, de uma fé intrínseca profunda, de uma fé própria que está presente dentro deles, qual a necessidade de vir o líder espiritual. No caso, Moshe Rabbeinu, que é chamado no Zohar Diraya Mehemna, o pastor da fé, qual a necessidade de vir o pastor, o líder, e alimentá-los e nutri-los de fé, quando eles por si só já têm fé dentro deles, ou seja, quando eles próprios já são detentores, possuidores de fé. A fé já existe dentro deles, então qual a necessidade de Moshe alimentá-los e nutri-los com fé? Então a explicação que foi dada é tudo isso transcrevendo e citando o mamar ainda do Rebbe anterior, conforme trazido no mamar do nosso Rebbe, Beatat Tetzaveh. Então, o nosso Rebbe explicou, o problema é, de fato, todos os Yehudim possuem uma fé intrínseca, todos os Yehudim têm uma fé na essência, presente na essência da sua alma. O problema é que essa fé, às vezes, pode pairar de forma vaga. Às vezes essa fé que existe pode estar um pouco distante. Às vezes ela pode estar presente, mas apenas de forma muito vaga e superficial, envolvente. Mas não que ela esteja presente dentro do Yehudi, no seu interior, atuando sobre ele, impactando as suas escolhas e as suas decisões, influenciando aquilo que ele pensa e aquilo que ele sente. Não necessariamente. Às vezes a fé está lá e a fé é algo poderosíssimo, porém às vezes essa fé pode estar apenas num plano superficial e dessa forma distante do íntimo da pessoa e, portanto, não influenciando as suas ações. E o exemplo clássico que é trazido na Hassidut inúmeras vezes para ilustrar isso é aquele famoso exemplo de Gnava Pum Machtar Tarachmana Karya, que o ladrão que se encontra prestes a roubar, ou seja, ele está no seu esconderijo e ele está fazendo de tudo para não ser notado, para não ser pego em flagrante. Então, antes de detonar, ou enfim, antes de fazer o que ele vai fazer para romper o cadeado ou arrombar o cofre, ou seja, o que for, não é? Ele para e faz uma prece, faz uma oração. E ele reza: Deus, por favor, me ajude para que isso dê certo. Me ajude, me atenda o meu pedido, por favor, me auxilie para que eu não seja pego, para que eu não seja preso, para que isso funcione, para que isso dê certo. Então, assim nos conta o Talmud que existe uma situação como essa, existe um caso, por mais absurdo e paradoxal que isso pareça, mas existe essa situação. O ladrão escondido, prestes a roubar, ele clama a Deus, ele pede a Deus, ele reza e ora a Deus. Então aqui se pergunta, puxa, isso parece algo totalmente contraditório. Será que ele acredita de fato em Deus? Se ele acredita em Deus, então por que ele está roubando? Ele também sabe que esse mesmo Deus que ele acredita nele, ele colocou na Torá que é proibido roubar. Isso é contra a vontade divina. E roubando, ele está contrariando a vontade de Deus. Então, se ele acredita em Deus, por que ele rouba? Por outro lado, se ele não acredita em Deus, e por isso ele não tem consciência, e ele pouco está se ligando para o efeito moral, ético dos seus atos, não é? Se é correto ou não, se é uma mitzvah, se é proibitivo. Se ele não acredita em Deus, então por que ele está rezando? Por que ele já não vai lá direto e rouba? Por que ele está fazendo essa prece? Então, os mestres racídicos explicam esse paradoxo, essa situação ambivalente. Dizem o seguinte: na realidade ele tem fé. Ele acredita em Deus de fato. Ele acredita, ele tem fé. Ah, então como e por que ele rouba? Porque a fé dele está num plano superficial.
ele tem fé, mas essa fé não está presente dentro dele, não está tão internalizada no indivíduo a ponto de mexer com seus pensamentos, com as suas decisões, com os seus sentimentos, com as suas atitudes e influenciar as suas escolhas e decisões, etc. Por isso, para ele, parece não haver contradição. Ele tem fé, ele de fato acredita, mas isso não impede ele de roubar e de fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus. Por quê? Porque essa fé está um pouco distante, abstrata. Essa fé paira apenas de forma superficial. Por isso, por mais que possuir, ser detentor dessa fé é algo muito importante, ou seja, ter essa fé presente na essência da alma, é algo maravilhoso, mas somente isso não basta. Porque se essa fé estiver pairando só de forma superficial, isso não vai se refletir nas decisões e nas atitudes da pessoa. A pessoa pode acabar fazendo até o contrário, o inverso de tudo que prega a boa fé. Por isso é necessário internalizar essa fé. É necessário trazer essa fé do plano envolvente, do plano superficial, trazê-la para dentro do indivíduo, bem no fundo da alma de cada um, presente na vida, na existência de cada um, bem presente e atuante no seu íntimo, no seu interior, de forma que impacte a pessoa. E aqui vamos, nem é necessário esse parênteses, mas vamos deixar bem claro, cada um de nós tem um pouco desse ladrãozinho dentro de si. Ou seja, todos nós assumimos que acreditamos, cremos em Deus e etc., acreditamos na Torá, acreditamos no bom e no correto, o quanto o bem deve prevalecer e assim por diante, mas será que todas as vezes nós agimos de forma coerente a isso? Será que sempre nós, nas nossas decisões e atitudes, nós estamos alinhados com essa premissa, com essa forma de pensar, etc. Será que isso impacta sempre também a nossa forma de agir, o nosso comportamento? Então, se nós formos sinceros, nós vamos admitir que não. Muitas vezes, apesar da nossa fé, apesar da nossa crença em Deus, nos valores do bem, do correto, etc., muitas vezes nós também nos encontramos nessas situações paradoxais, fazendo o contrário, fazendo aquilo que é errado, e ainda pedindo a Deus que nos ajude para que isso funcione. Então, esse problema não é um problema daquele ladrão anônimo que nós mencionamos aqui, isso é um problema de cada um de nós. Ou seja, cada um de nós tem que conseguir internalizar essa fé. E para trazer essa fé para dentro de si, de forma que impacte o nosso intelecto, as nossas emoções, o nosso pensamento, nossa fala, nossa ação, nossas decisões, nossas escolhas, para isso nós precisamos da ajuda do grande mestre, do líder espiritual. Esse era o papel de Moshe Rabbeinu, que por isso Moshe Rabbeinu é chamado pastor da fé, que significa que ele alimenta e nutre a fé, ele coloca aquela fé superficial, aquela fé que já existe dentro de nós, mas que estava de forma envolvente e superficial, ele coloca isso de forma embutida na raiz da nossa existência, ele deixa isso presente no fundo da nossa alma, dentro da nossa pessoa. Continua o Rebbe no Mamar, e ele fala, a isso se refere uma outra passagem do Zohar, Bezeu Mashkatu Bezoar, Emuna de Leila. O Zohar fala que essa fé superior, essa fé elevada que já está presente dentro de nós, Itezan veitfarnes minei aledar, porém ela é alimentada e nutrida, quem nos abastece dessa fé é Moshe Rabbeinu. Ou seja, o Zohar fala, essa fé elevada, essa fé superior, ela deve ser alimentada e abastecida através de você, Moshe. זה שמשה זן ומפרנס את האמונה ושממשיך אותה בפנימיות. Ou seja, isso que Moshe alimenta e nutre a fé das almas de Israel, significa não que ele cria neles ou inova essa fé, ele traz essa fé. Não, na verdade, como a gente falou, eles já possuíam essa fé, já tinham essa fé. Porém,
para que essa fé não permaneça apenas de forma superficial, Moshe é ele que atrai essa fé para o nosso interior, traz essa fé para dentro de nós, de forma que ela atue e influencie nas nossas decisões e nos nossos atos. Então esse é o papel de Moshe, por isso ele é chamado de Raya Mehemna, o pastor da fé, no segundo sentido, significado dessa frase. Mamshir Bemamar, prossegue o nosso Rebbe dizendo que o Rebbe anterior continua na sua exposição, no seu Mamar. Isso que nós falamos no Zohar, isso que é trazido no Zohar, que Moshe, aqui o Rebbe anterior no seu Mamar, ele concilia dois ditos da Kabbalah, do Zohar e Tikunei Zohar. Isso que se fala no Zohar, que Moshe Rabbeinu, Uraya Mehemna, que o mestre Moshe é o pastor da fé, não só o pastor fiel, mas também o pastor da fé. A Kavaná Bazé, isso não se refere unicamente a Moshe, isso não se aplica apenas e tão somente a Moshe Rabbeinu que viveu há 3.300 anos atrás, mas não, assim consta no Tikkun Zohar, que isso se aplica também, esse título e, portanto, essa função de ser pastor da fé, atuar como pastor que nutre e alimenta as almas ao seu redor de fé, interiorizando essa fé no seu íntimo. Isso se aplica também Gam leitpashtuta de Moshe shebechol dor, a propagação da alma de Moshe presente em cada geração. Assim consta no adendo do Zohar na Kabbalah, no Tikkun Zohar, que existe presente em cada geração uma propagação da alma de Moshe. Ou seja, existem faíscas, fagulhas, centelhas da alma de Moshe presentes em cada geração, nos líderes espirituais daquela geração. De certa forma, Moshe está presente em todas as gerações. Por mais que Moshe faleceu há cerca de 3.300 anos atrás, ele faleceu fisicamente, mas a alma é perene, a alma é eterna, e centelhas da sua alma se revestem nos corpos, se incorporam nas figuras dos líderes espirituais de cada geração, dos grandes mestres espirituais de cada geração. Neles está presente uma centelha da alma de Moshe. Portanto, eles são e representam uma propagação da alma de Moshe. Diz o Rebbe anterior, no seu Maamar, que é mencionado aqui, que isso que nós falamos, que o papel de Moshe é alimentar a fé. Isso significa trazer a fé do plano superficial para o interior, para o íntimo de cada um de nós, de forma que essa fé se reflita nas nossas ações, esteja alinhada com as nossas decisões, com as nossas atitudes. Essa função, esse papel, essa missão sagrada se aplica também, isso não se aplica unicamente a Moshe, mas se aplica também à propagação da alma de Moshe, a todos os líderes espirituais presentes em todas as gerações, até a nossa geração também. Derashei Alfei Israel Shebechol Dor, aqueles que são chamados de cabeça dos milhares de Israel, cabeça do povo de Israel, que eles representam a cabeça, a liderança, ou são aquelas almas cabeça, aquelas almas privilegiadas, aquelas almas espirituais elevadas, que dentro do corpo geral elas representam a cabeça, e elas lideram os milhares ou milhões de pessoas da sua geração, em cada geração. Então, em todas as gerações, o papel dessas almas especiais, cabeças, líderes do povo de Israel, qual a função deles, o que eles fazem, desempenham? Hem mechaskim et emunah de Israel shebedoram. Todas as gerações, eles fortalecem a fé de Israel na sua geração. Ou seja, eles insuflam a fé de tal forma que essa fé esteja presente e atuante, que ela esteja no interior, no íntimo, no âmago de cada Yehudi, afetando as suas decisões e suas ações para o bem. Então esse é o papel de todos os líderes espirituais em cada geração, que eles são portadores de uma centelha da alma de Moshe. Ou seja, que eles zelam que a fé que existe já
presente e latente na alma de Bnei Israel, dos filhos de Israel, que ela esteja presente também no interior da alma, da vida, da existência de cada um, afetando positivamente as suas decisões e suas ações. Lá o Rebbe anterior prossegue, ele traz um exemplo de uma propagação da alma de Moshe numa geração posterior, como esse Maamar era um Maamar ligado com a festa de Purim. O exemplo que ele vai trazer é do líder espiritual que atuou naquela geração, na geração onde aconteceu o milagre de Purim, que isso foi entre a destruição do primeiro Beit HaMikdash e a reconstrução do segundo, ou seja, nós estamos falando aqui numa linha cronológica, histórica, nós estamos falando aqui em cerca de 2.500, 2.600 anos atrás. Os judeus ficaram banidos na Pérsia por 70 anos, entre a destruição do primeiro Beit HaMikdash até a reconstrução do segundo. O segundo Beit HaMikdash durou 420 anos, então estamos falando aqui em algo cerca de 2.500 anos atrás. O líder espiritual daquela geração era Mordecai. O como Mordecai, então o exemplo que ele nos traz, como no caso de Mordecai, Sheayait Pashtuta de Moshe Shebedoró, que definitivamente ele era não só o líder espiritual judaico naquela época, mas ele era a propagação da alma de Moshe na sua geração, Kmamar Zal, conforme os nossos sábios afirmam no Midrash. Sim, de fato é trazido, e isso é trazido, enfatizado mais, por mais que, como a gente falou, esse conceito está presente em toda a geração, mas isso no Midrash, nos escritos dos nossos sábios, está mais enfatizado em relação a Mordecai. Mordecai bedoró que Moshe bedoró. Mordecai, na sua geração, foi como Moshe na sua geração. Ou seja, o papel significativo, o papel decisivo, o papel crítico de Mordecai na sua geração se assemelha, se compara ao papel de Moshe na geração dele. Ou seja, qual foi a atuação de Mordecai? Shegam bisman gzeirat Haman, mesmo num momento crítico, num momento sofrível, ameaçador, talvez como nunca para o povo de Israel, na época do decreto de Haman. Haman, o grande antissemita que se tornou primeiro-ministro do Império Persa, que então representava a potência única mundial. O rei Assuero era o rei, mas ele era quase uma figura decorativa. O poder, de fato, acabou ficando na mão do primeiro-ministro Haman, e ele reinava sobre nada menos que 127 países e províncias, que isso incluía literalmente o mundo inteiro naquela época. E ele lançou um decreto, nada menos, de extermínio sobre todos os judeus, homens, mulheres, crianças, em um único dia. Ou seja, havia um decreto lançado por Haman de aniquilar todo o povo de Israel em um dia só, no mesmo dia. Então esse é um decreto terrível. Aqui os judeus não tinham para onde fugir. Não é que na época do Holocausto também, não só havia tremenda ameaça, ou 6 milhões de judeus que se foram, mas haviam lugares, haviam aqueles que conseguiram escapar para então Palestina, aqueles que conseguiram escapar e ir para as Américas, ou judeus que estavam nos outros continentes ainda tentaram fazer alguma coisa para interceder e salvar os seus irmãos na Europa, etc. Mas aqui no caso, na época de Purim, na época de Haman, não havia essas escapatórias. O decreto afetava, comprometia literalmente todos os judeus em todas as partes do mundo, não tinha para onde fugir, não tinha onde se refugiar, não tinha como escapar. Quem era o líder espiritual naquela época? Mordecai. Mordecai, naquela época que Haman proibiu, ele odiava os judeus, era um grande antissemita, por isso ele queria aniquilar, exterminar todos os judeus, ele não suportava judaísmo. E por isso foi proibido o estudo da Torá e a prática das mitzvot, dos preceitos. E naquela época tão sofrida, tão delicada, tão crítica, nessa época atuou Mordecai. Numa época na qual Shelimud a Torá bekiuma mitzvot, az haya kashur im mesirut nefesh. Na época de Mordecai, na época de Purim, enquanto vigorou o decreto, esse decreto vigorou desde o seu lançamento até a data-alvo,
da sua execução, isso foi quase 1 ano, cerca de 11 meses. Até chegar a data, ou antes de chegar a data, houve toda aquela reviravolta, quando Esther se declara ao rei, Esther que já era esposa do rei Assuero, porém o rei Assuero não sabia da sua origem judaica, então ela assume isso publicamente, fala para o rei que ela é judia e pede para o rei poupar e salvar o seu povo, etc. E daí começa toda a reviravolta que vai dar origem à festa alegre, à grande celebração de Purim, que representa a salvação do povo de Israel, dos antissemitas, daqueles que queriam aniquilá-lo. Não? Mas enquanto isso não aconteceu, durante aqueles 11 meses, era totalmente, não só que era proibido, era perigosíssimo estudar Torá, praticar mitzvot. Não? Por quê? Porque os judeus estavam na mira, no alvo. O primeiro-ministro Haman, assumidamente e declaradamente, era um antissemita, estava contra os judeus e o judaísmo. Não? Por isso, naquela época, para se estudar Torá e cumprir mitzvot, era necessário nada menos de que Mesirut Nefesh, autossacrifício. Estar disposto de ir até o martírio, de sacrificar a própria vida, porque eles estavam, cada um que continuava estudando Torá e praticando mitzvot, abertamente, naquela época, corria risco de vida, literalmente, estava arriscando, colocando sua vida em risco. E mesmo assim, nessa situação, nós encontramos a liderança firme de Mordecai, e que não só que Mordecai não se intimidou, pelo contrário, e Keilot Barabim, ele assumiu a liderança e assumiu a responsabilidade. Não só que ele não aceitou interromper o estudo da Torá e prática de mitzvot, ele conclamou todo o povo a se reunir publicamente, vamos estudar Torá em público. Ele reunia milhares de pessoas, até crianças, para estudar Torá publicamente, para mostrar que o povo judeu não vai se separar de Torá e mitzvot, aconteça o que acontecer. Tudo isso ele fazia lechazek et emunatam shel Israel ba'avai, para fortalecer, com o intuito de fortalecer a fé judaica, a fé de Israel em Deus, mesmo nessa situação crítica, mesmo nessa situação angustiante. Mas ele reunia os judeus para insuflar dentro deles fé, velamot chazak belimud Torá vekium mitzvot, que eles permanecessem fortes e firmes no estudo da Torá e prática das mitzvot. Então o Rebbe anterior menciona, o nosso Rebbe, que o Rebbe anterior no seu mamar, no seu discurso hassídico, quando ele traz a citação do Zohar, que a propagação da alma de Moshe está presente em cada geração, e que esse papel de alimentar a fé, de colocar a fé latente que já existe em cada Yehudi, colocar ela no fundo da sua alma de forma interior, de forma presente e atuante. Esse é o papel não só de Moshe, primeiro pastor da fé, mas é o papel de cada líder espiritual em sua geração. Cada líder espiritual, ele tem que fazer a mesma coisa, imbuir os Yehudim de fé, trazer essa fé de forma presente e internalizada. E o exemplo que ele dá é de Mordecai, que Mordecai na sua geração é equiparado a como Moshe na sua geração, na importância da sua liderança, da sua atuação, e isso de fato foi o que Mordecai fez. E não só que ele fez isso, mas ele fez de uma maneira única, de uma forma talvez até inédita. Não só que ele insuflou os Yehudim de fé, de certa forma ele liderou os judeus para estarem prontos de ir até o martírio, se necessário, de sacrificar as próprias vidas em prol da sua fé, em prol do judaísmo, para se manterem fiéis a Torá e Mitzvot e o judaísmo, praticarem Torá e Mitzvot, mesmo sob essas ameaças e nessas circunstâncias. Esse foi o papel de Mordecai na sua época, com todas as perseguições, com todas as opressões, com toda a ameaça. Mordecai, não só que ele não se intimidou, mas ele conclamou todo o povo e conseguiu reunir o povo ao redor de si, atrás de si, para que eles tivessem essa fé presente no cumprimento de Torá e Mitzvot. Então, ele nos traz esse exemplo de Mordecai. Continua o nosso Rebbe no seu mamar, e depois ele traz mais um ponto, trazido no mamar do seu antecessor. Depois o Rebbe vai juntar tudo isso, enfim. ולאחרי שמבאר בארוכה שמשה והתפשטות הדילי שבכל דרה מחזקים את האמונה de Israel, depois que o Rebbe anterior no seu discurso
Depois que ele explica extensamente como Moshe, e não só Moshe unicamente, mas também a propagação dele presente em cada geração. Eles fortalecem a fé de Israel, ou seja, eles trazem essa fé de forma interior para que esteja presente de forma decisiva dentro de cada um de nós. Depois disso, o Rebbe anterior também explica o final do versículo do nosso texto, ou seja, o final do nosso versículo de Ve'atat Tetzaveh, Mevaer diuk leshon hakatuv, ele explica com exatidão a forma precisa da Torá se expressar aqui, pois que a Torá fala que tragam shemen zait zach, azeite de oliva, katit lamaor, um azeite de oliva prensado, esmagado, ou seja, a oliva, a azeitona era prensada até que estreia o azeite. Em parênteses, há um midrash que nos diz que o povo de Israel é comparado com a oliva, assim como da oliva se extrai o azeite de oliva, e azeite de oliva é uma fonte de luz, com isso se acende uma chama. Da mesma maneira, o povo de Israel, que tem que iluminar o mundo com ner mitzvah betoraor, a vela da mitzvah, a luz da Torá, etc., trazer espiritualidade e luz divina para o mundo. O povo de Israel é comparado também com a oliva, com a azeitona. Mas qual o processo para extrair, para fazer, o que traz a luz? Qual o combustível aqui que abastece a lamparina? É o óleo, é o azeite. Mas como se extrai esse azeite? Não tem outra forma de extrair esse azeite a não ser amassando, pressionando, esmagando a oliva, a azeitona. Assim também há um midrash que explica talvez o porquê de tanto de sabor que nós passamos no decorrer da nossa história, por que o povo de Israel foi tão pressionado, foi tão oprimido, foi tão massacrado, foi tão exprimido. Diz muitas vezes, assim como a oliva, assim como a azeitona, ela só dá o óleo, só se tira, só se extrai dela o azeite que vai produzir luz, só depois que ela é amassada e prensada. Às vezes também nós reagimos, às vezes só sai o melhor de nós sob pressão, quando nós estamos nessas situações de pressão. Enfim, sim, tem um midrash que traz isso, mas de qualquer maneira ele nos diz, trazendo o Rebbe anterior, que isso significa o final do versículo. Isso significa o final do versículo que diz Katit Lamaor. E era uma das perguntas que a gente tinha lançado no início. Né? Aqui está escrito que a azeitona é esmagada, prensada, Katit Lamaor, para a luminária. E a gente perguntou, por que está escrito aqui Lamaor, luminária, fonte de luz? Deveria estar escrito para iluminar, para servir de luz. Em hebraico, lehair. Ou seja, que se esmaga a azeitona para extrair o óleo, para com que finalidade? Lehair, para iluminar, para trazer luz. Mas aqui não está escrito apenas para trazer luz. Lamaor, está escrito para como surgir a luminária, a fonte da luz. E a gente perguntou, por que aqui se fala Lamaor, a fonte da luz, e não propriamente a luz? Então aqui vem a explicação mais profunda e mística disso, Shebizman Agalut, justamente na época do exílio, quando o povo de Israel sofre opressões e perseguições, quando existem esses decretos contra a integridade física e integridade espiritual do povo de Israel, Shekol Echad Vechad Unishbar Venitke, isso acaba causando que cada um do povo de Israel assim foi em diversas épocas, em diversas perseguições, não só na época de Haman, mais tarde, depois com o Império Romano, com a destruição do Beit HaMikdash, na época das Cruzadas, na época da Inquisição, na época dos pogroms, mais recente na época do Holocausto e assim por diante. Essas perseguições, essas opressões, com isso o povo de Israel parece como uma oliva que está sendo pressionada, prensada, esmagada, e isso faz com que cada um de Israel esteja nishbar venitka, ele está quebrantado, ele está partido.
vivendo sob tal pressão, sob tal opressão, isso acaba causando que cada um se sinta partido, quebrantado. Isso significa o katit, que ele está esmagado, prensado, pressionado. Alideize, mas saiba que através disso, justamente através disso, através dessa prensa, através dessa pressão, através desse esmagamento que causa esse sentimento de estar quebrantado, partido, alideize, através disso se extrai não só a luz, não só o azeite que vai iluminar, através disso se chega a algo mais profundo e elevado, se atinge Magiim Lamaor, se chega não só a luz, mas a fonte da luz, a própria luminária, que é a fonte da luz. Por isso está escrito no versículo, Katit, no momento que você é pressionado, prensado, esse aperto, saiba que no final disso vai sair algo muito elevado, isso vai revelar dentro de você a essência maior da tua alma, não só o poder maior da tua alma, não só a luz da tua alma, mas a própria luminária em si, a fonte da luz. Isso significa Maor Ha'etzem, Shemimenu Nimtza Aor, de onde é derivada a luz espiritual que cada um de nós tem. Pelo visto, essa luminária, essa fonte da luz se revela somente nessas condições, somente onde se exige da pessoa até o autossacrifício, essa disposição, essa atitude, esse desprendimento. De qualquer forma, aqui nesse momento, pergunta o nosso Rebbe no seu Mamar, Betzarich leavin ashaychut de aperush bekatit lamaor leamevuar beamamar lifnei ze. É necessário entender esse conceito que nós mencionamos agora, que está espremido para chegar à luminária, a fonte da luz, a essência. Qual a conexão disso com aquilo que o Rebbe anterior explicou anteriormente, aquilo que ele explicou antes no seu Mamar? Do que ele estava falando antes? Que Moshe e a propagação da sua alma presente em cada geração, Zanu mefarneset emuná, eles alimentam e nutrem a fé, para que ela esteja presente no nosso interior de forma atuante, de forma impactante e decisiva. Qual a conexão entre esses dois conceitos? Mais do que isso, aqui a gente pode dizer que existem dois movimentos, existem duas situações. Por um lado, existe o papel de Moshe e dos líderes espirituais de cada geração, que eles interiorizam a nossa fé, eles trazem a nossa fé para dentro, eles fazem com que a nossa fé não permaneça apenas de forma vaga, abstrata, filosófica ou superficial, mas sim, eles trazem essa fé para dentro de nós, de forma impactante, decisiva, atuante, etc. Ou seja, isso é algo que quem produz, Moshe, ou líder espiritual da nossa geração, afetando positivamente a nós. Depois, no Mamar, ele trouxe, no Katit Lamaor, no Mamar do Rebbe anterior, ele trouxe um outro conceito, que isso aparentemente, ele fala que Mordecai, na sua geração, também trouxe a fé para dentro de nós, e não só que ele trouxe a fé, mas uma fé presente, e não só presente, mas de forma tão potencializada que os Yehudim estavam prontos de ir até o martírio, estavam prontos de ir para o autossacrifício em prol da fé. Mas daí ele nos traz o conceito de Katit Lamaor, ou seja, que Yehudim, quando são, por assim dizer, espremidos, esmagados, quando eles estão pressionados, se revela o melhor que existe neles, o mais elevado. Se revela a própria luminária, não só a luz, mas a luminária. Por isso está escrito, não Katit Lehair, mas Katit. Katit significa espremido, prensado, não só para iluminar, para brilhar a luz, mas Lamaor, para surgir e aparecer a luminária em si, a própria, despontar a própria essência da alma. Isso se consegue como? Isso, na verdade, se consegue com essa atitude dramática, essa atitude admirável dos Yehudim, ou seja, quando o povo se coloca nessa posição, nessa situação de autossacrifício, nessa disposição de ir até o martírio pela fé, como aconteceu na geração de Mordecai, sob os decretos malignos de Haman, do grande antissemita,
Então, isso produziu essa revelação que se manifestou não só a luz, mas a própria luminária. Isso trouxe à tona a essência da alma do Yehudi. Né? Mas isso vem através do quê? Da atitude individual de cada Yehudi, ou de todos os Yehudim naquela geração. Quem acendeu a fé, o estopim, não é? A fé já existia nos Yehudim. Quem motivou foi Mordecai, mas depois foi essa postura dos Yehudim de ir até o martírio, foi isso que trouxe a revelação dessa essência. Então, o que leva à revelação da luminária, da fonte da luz, da essência da alma do Yehudi? Será que é a atuação do líder espiritual, Moshe, Mordecai, o líder em cada época? Ou será que isso vem não somente da atuação deles? Talvez eles são, por assim dizer, a engrenagem, são um motor de partida, né? Mas no final das contas, quem que produz aquela situação, os Yehudim que estão prensados, pressionados, oprimidos naquela geração, essa pressão que os leva à revelação da essência da sua alma. Então essa pergunta ainda fica pendente, ou seja, essa não está entre as perguntas iniciais do Mamar, do discurso racídico. Pelo contrário, aqui nós respondemos uma das perguntas: por que Katit Lamaor, por que prensado para a luminária e não só para a luz, para iluminar? Então aqui a resposta já foi trazida, mas agora a nossa questão é o que causa e o que traz essa revelação extrema da essência da alma, a manifestação da luminária em si, da fonte da luz dentro do Yehudi. Será que é a atuação de Moshe, ou líderes espirituais da geração? Ou será que isso vem pelo esforço e trabalho e disposição de fé até o martírio por parte dos Yehudi? Então, nós vamos ver isso adiante. Vamos iniciar, no tempo que resta, vamos iniciar o capítulo 4 do Mamar. Para quem estiver também acompanhando o texto em português. Então, prossegue o nosso Rebbe no capítulo 4 e diz, ainda se referindo e trazendo como fonte citações do Mamar, do discurso do Rebbe anterior. Diz assim, a explicação que o Rebbe anterior traz no seu Mamar, sobre o nosso versículo que estamos analisando aqui do Ve'ata Tetzaveh, você, Moshe, irá ordenar, você irá conectar os Yehudim com Deus. No discurso do Rebbe anterior, isso aparece em que sequência? Isso aparece em continuidade, na sequência, aquilo que foi explicado no início do seu Mamar, do Rebbe anterior. O que ele explica lá, o Rebbe anterior, que agora nós vamos elaborar aqui também, de Perush vekibel hayehudim et asher echelu la'asot, a frase em Megilat Esther diz que os judeus receberam sobre si, aceitaram, assumiram aquilo que eles tinham iniciado, aquilo que eles tinham começado a fazer. Um versículo assim um pouco enigmático, mas assim está escrito, que eles assumiram, receberam sobre si aquilo que tinham iniciado, que tinham começado a fazer. O que eles assumiram, o que eles tinham começado a fazer. Então, ele explica o Shekiblu Mashechelu Beazman de Matan Torah. Na realidade, na época de Purim, ou seja, Purim aconteceu mais de 1 milênio depois da entrega da Torá. Então aqui se diz que os judeus receberam sobre si, eles assumiram de fato aquilo que eles tinham iniciado quando? Na hora da entrega da Torá. Então esse é o significado desse versículo que parece enigmático. Os Yehudim receberam sobre si o quê? Aquela decisão, aquele compromisso que eles tinham firmado, que eles tinham assumido na hora da entrega da Torá, quando Deus perguntou, vocês querem aceitar a Torá? E eles responderam em 2 palavras decisivas, claro, sim, naseh venishma, nós faremos e entenderemos, né? sem pré-requisitos, sem pré-condições, mesmo sem saber o que está escrito, sem entender, né? Nós nos comprometemos totalmente. Então isso foi uma declaração, assumiram.
Mas será que de fato fizeram? Será que de fato implementaram? Agiram de acordo com isso no decorrer, depois da entrega da Torá, no decorrer de todos os séculos? Ele nos diz, não necessariamente. Sabe quando de fato se consolidou esse compromisso assumido pelos Yehudim na época da entrega da Torá? Somente na época de Haman, na época de Purim. Vários séculos depois. Foi então que Vikibela Yehudim, que os Yehudim receberam sobre si, aceitaram, assumiram de fato aquilo que eles tinham apenas começado, ou seja, a declaração que eles fizeram na época da entrega da Torá, que assumem o compromisso, etc., isso não passou do começo, do início. Isso foi apenas o começo. Quando de fato se consolidou esse compromisso, quando de fato tomou corpo essa decisão, quando de fato se manifestou na prática, apenas então somente vários séculos depois, na época do milagre de Purim. Então ele continua nos explicando no Mamar, Debematan Torah Haitat Chalá. Em outras palavras, na época da outorga da Torá, 3.300 e poucos anos atrás, ocorreu apenas, lá foi apenas o início, pontapé inicial, era apenas o começo. Echeilu Lassot. Eles se comprometeram e começaram a fazer alguma coisa. Mas se isso foi levado a cabo totalmente, pelo visto não. Se isso foi concluído, se isso chegou até os finalmente, ainda não. Foi apenas o início. O Bimeia Hashverosh, apenas na época do rei Assuero, muitos séculos depois, Bisman Gzeirat Haman, sob os decretos terríveis de Haman contra os judeus e a prática do judaísmo, foi então e apenas então que se concretizou Haitá Kabbalah, foi então que eles receberam, que assumiram de fato. Vekibela Yehudim, por isso diz o versículo, que naquela época de Purim, os judeus assumiram mesmo agora. Isso se assemelha muito a um dito que está, essa explicação racídica se assemelha muito a um dito racídico, é um dito que dos nossos sábios que consta e aparece no Talmud. Que isso é semelhante ao dito dos nossos sábios sobre um outro versículo em Megilat Esther, no livro de Esther, que é o livro que descreve a história de Purim, Kimu vekiblu hayehudim. Lá também se fala que eles cumpriram e assumiram, os Yehudim, os judeus, cumpriram e assumiram. Então se pergunta lá, o que quer dizer cumpriram e assumiram? Que eles cumpriram aquilo que já tinham assumido anteriormente. Ou seja, aquilo que eles assumiram, o compromisso que assumiram na época da outorga da Torá, de se manter fiéis à Torá, de cumprir e implementar a Torá, de botar em prática as mitzvot, etc. Quando eles cumpriram o compromisso assumido na época da outorga da Torá, assim está escrito também no Talmud, isso foi na época de Purim. Foi então que eles cumpriram aquilo que tinham assumido anteriormente, séculos atrás. Ou seja, em outras palavras, isso que eles declararam na época da outorga da Torá, que incondicionalmente estão dispostos a aceitar a Torá, se comprometem com a Torá, nem precisa saber o que consta nela, se vem de Deus é coisa boa, etc. Não é? Então, dramático, bonito, nobre, digno, bonito, etc. Mas isso que eles não condicionaram até um conhecimento ou entendimento prévio. Eles se anteciparam e falaram, nasce. Nós nos comprometemos, nós faremos e depois venishma, depois nós vamos ouvir as explicações, vamos entender. Isso que isso que na época da outorga da Torá se comprometeram através do Naseh venishma, faremos e entenderemos, Aitaraka Kabbalah. Isso representou só o assumir. Assumiram o compromisso, mas será que de fato colocaram isso em prática, de fato implementaram isso? Realisticamente, ainda não, durante muito tempo. Quando que isso de fato se consolidou, quando de fato se comprovou que essa declaração não era apenas momentânea, não era apenas circunstancial, não era apenas da boca para fora, quando se comprovou sem sombra de dúvida que assumiram de fato, que cumpriram de fato, o Bimeia Hashverosh Kimu Shekiblu. Na época do rei Assuero, sob os decretos terríveis de Haman, sob a liderança espiritual judaica
de Mordecai, apenas e tão somente naquela época, muitos séculos depois, é que de fato se concretizou esse compromisso assumido. De fato se demonstrou que assumiram seriamente e colocaram na prática. O Medayek Be'amamar traz o nosso Rebbe, que o Rebbe anterior analisa isso no seu discurso. Como a gente falou, o Rebbe sempre se apoiava nas palavras do Rebbe anterior e se aprofundava nelas. Então aqui ele menciona diversas vezes, ele está baseando esse mamar, esse discurso racídico seu, nas palavras proferidas pelo Rebbe anterior. Lá o Rebbe anterior fala Shelichorah Dvar Pele, aparentemente aqui nós temos uma coisa surpreendente, uma coisa que chama a atenção, algo fantástico, é difícil de entender até, porque Debematan Torah Hayu Israel Betachlit Ilui. Na época, no momento da outorga da Torá, os judeus estavam no pico da elevação, no seu momento espiritual mais elevado, porque eles presenciaram e viram a olho nu a maior revelação divina já havida na face da terra, inédita e que nunca houve depois. Somente quando Mashiach chegar nós vamos ter algo semelhante. Inclusive se diz que a revelação na outorga da Torá é uma amostra do que vai haver de revelação divina na era messiânica, na época de Mashiach. Mas isso jamais aconteceu nos 5.780 anos da história na Terra. Somente naquele instante, naquele momento. Os judeus passaram por um intensivão de 7 semanas, 49 dias, antes do recebimento da Torá, de purificação, de elevação espiritual, os preparando para esse momento. E naquele instante da outorga da Torá, os Yehudim estavam no máximo da elevação. O que viram divindade a olho nu. Deus não tem nem imagem, nem corpo, nem imagem corpórea, nem expressão corpórea, mas viram, sentiram, perceberam, captaram divindade de forma até sensorial. O povo inteiro, não só uma pessoa, não só os profetas, não só Moshe, não só os tzadikim, os elevados, todo mundo, até uma simples serva, etc., independente do nível intelectual, do conhecimento, da vivência espiritual, mas todos naquele instante presenciaram uma revelação divina jamais vista na face da terra. Seja naquela época houve, na época da outorga da Torá, houve uma revelação divina de um nível superior, de um nível mais elevado, incomparável. Mais do que isso, nos diz o Rebbe, fala o nosso Rebbe, ou seja, além disso, além disso, na realidade, mesmo como introdução e preparo para a entrega da Torá, também houveram revelações divinas elevadíssimas. Lá Deus se manifestava à torta e direita naquele período, naquela época, naquele ano. Ou seja, houveram as 10 pragas, que isso durou quase um ano antes da saída do Egito. Então eram interferências sobrenaturais de Deus no mundo. A cada mês havia lá uma nova praga, e eles viam aqui milagres, façanhas sobrenaturais. Mais do que isso, o próprio êxodo, a libertação, milagre incomparável. A Gilui Shaya B'Tziat Mitzrayim, houve uma grande revelação naquela data de 15 de Nissan, quando os judeus saíram do Egito. O Bifrat Bekriyat Yamsuf, mais ainda, uma semana depois, com a abertura do mar e a travessia em seco, que lá se diz que até uma simples serva viu mais divindade, revelação divina do que o profeta Ezequiel, na sua visão da carruagem, de todos os conceitos cabalísticos que se encontram por trás dessa visão. Se fala que uma simples serva, no momento da travessia, viu mais, percebeu mais divindade do que o profeta Ezequiel, e assim por diante. Mas tudo isso foi só introdução e preparo. Isso era incomparável com a revelação divina que iria ocorrer semanas depois, na hora da outorga da Torá no Monte Sinai. Ou seja, com todas as maravilhas, com todas as proezas sobrenaturais, com todos os milagres já ocorridos, com todas as revelações divinas que já tinham visto, percebido, se deparado, mesmo assim, quando chega a hora da outorga da Torá, a revelação foi mais intensa e mais elevada ainda.
Então, nós estamos aqui traçando o paralelo entre uma situação e outra, entre uma geração e outra. Isso, por um lado, era o que estava acontecendo, o que ocorreu na geração da entrega da Torá. Em contrapartida, o que estava acontecendo, o que ocorria na geração de Purim, sob o rei Assuero, os decretos malignos do primeiro-ministro Haman e a liderança espiritual de Mordecai, em contraste com tudo isso que aconteceu na geração do êxodo, da outorga da Torá, milagres, maravilhas, revelações divinas, fabulosas. Em contrapartida, o Bimei Achashverosh, na época do rei Assuero, Hayu Israel Betachlita Yeridá, os judeus estavam na pior situação possível. Perseguidos, oprimidos, eram alvo do antissemitismo de Haman, do ódio que ele nutria por cada judeu, por todos os judeus, não é? Ou seja, um exílio terrível. Denosav la helem ve'ahester shebechol galut, ou seja, que além todo exílio, quando o povo de Israel não está soberano na Terra Santa com o seu Beit HaMikdash, isso é um exílio, e todo exílio não é bom, não é? Sempre está sob ameaça, não pode se acomodar no exílio, na diáspora. Mas além do encobrimento, ocultação divina que existe em todo e qualquer exílio, em toda situação de exílio, de acordo com os nossos livros, assim fala o Midrash, todos os exílios que nós passamos e fomos submetidos, eles são semelhantes, ou têm algo, são derivados do Galut Mitzrayim, do primeiro exílio dos judeus no Egito. O Egito foi um exílio difícil, durante décadas ficaram subjugados, oprimidos, com trabalhos forçados, torturados, etc. Não é? Isso os afetou fisicamente, moralmente, espiritualmente, judaicamente. Então, se diz que todo exílio é derivado e é semelhante ao exílio no Egito. O Kmosh Begalut Mitzrayim Ktiv. E assim como no exílio do Egito consta na Torá, está escrito que o exílio, a opressão era tão pesada que isso tornou os judeus até um pouco insensíveis, a tal ponto que quando Moshe chegou dando a boa notícia que a redenção estava próxima, os judeus não deram ouvidos a ele. Não escutaram, não quiseram escutar Moshe. Por quê? Porque eles estavam tão cansados, tão abatidos, tão afetados pelos trabalhos forçados, pelo trabalho duro, que eles se tornaram até um pouco insensíveis, não deram ouvidos a Moshe. Ou seja, isso acaba afetando também até o lado espiritual. Al derech zeu bechol galut, diz o Rebbe, o mesmo acontece também em todo o exílio que nós passamos, em toda a situação de exílio, que de acordo com os nossos sábios é derivada e semelhante ao exílio no Egito. Sheyeshnam kama nisyonot bekiyum Torah e mitzvot. Em cada exílio, além dos problemas de ordem física, material, além de perseguições, antissemitismo, existe também provações e testes, grandes desafios no cumprimento de Torá e mitzvot e os seus preceitos. E assim também acontecia na época do Ahashverosh e do Haman. E mais do que isso, naquela época de forma mais intensa ainda. Hineaz bisman gzerat Haman, aya helem ve'ahester od yoter. Naquela época o encobrimento divino era maior. Ou seja, em contraste com a época da entrega da Torá, onde houveram revelações divinas a cada dia, a cada semana, a cada mês, milagres, maravilhas, coisas sobrenaturais, etc. Revelações divinas elevadíssimas. Naquela época, nada. Ocultamento, encobrimento. Inclusive é conhecido, dito os nossos sábios, por que Esther se chama Esther. Esther mina Torá minain, de onde nós temos uma dica, uma alusão na Torá ao personagem de Esther, a figura de Esther. Porque a figura Esther, ela apareceu depois do fechamento da Torá, dos 5 livros da Torá. Purim é uma festa pós-bíblica. Então, se diz, há um versículo na Torá que fala que Deus diz, vai chegar um dia onde eu irei encobrir e ocultar o meu semblante, onde vocês não vão ver divindade, porque Deus vai estar oculto e encoberto. E de fato se diz que Esther, no seu desespero, clamava a Deus, Keili, Keili, lama azavtani, meu Deus, por que me abandonastes? Na época de Purim, em contraste com a outorga da Torá, havia ocultamento total, encobrimento total, nada de milagres, nada de revelações divinas, etc. Por isso,
os judeus tiveram que ir exigir dentro de si um auto-sacrifício tão grande. E nós vamos ver depois qual é até a vantagem da época de Purim em relação à época da outorga da Torá. Se Deus quiser, amanhã nós continuamos. Um ótimo continuar de dia a todos vocês. Fiquem seguros e bem. Até amanhã.